Bom, se tem algum chabu, vocês vão falando aí. Então vamos lá. Ah, esse primeiro exercício aqui é um exercício mais direto, tá? Ele dá uma integral de linha, dá a equação da curva, o intervalo e pede para resolver a integral de linha. Tudo bem? Sem nenhuma interpretação do que significa essa função aqui, tá? Mas o que é importante a gente entender? Isso aqui é a minha função de x, y, z, embora ela não tenha z, mas a curva é uma curva no espaço, né? Tem coordenadas x, y e z. Então, a minha função é uma função desse tipo. A fórmula que a gente apresentou para vocês é, para eu calcular essa integral, eu faço a composta dessa função com a função que me dá a curva, justamente para que eu possa aplicar essa função apenas nos pontos da curva. E o meu ds vai ser o módulo de v de t dt. E aí, essa integral vai variar de a até b, que são os pontos de t que dão o começo e o final da curva. Certo? Lembrando que v de t nada mais é do que a derivada da curva. Ou seja, o vetor velocidade é a derivada do espaço. Então, efetivamente, o que a gente precisa é achar todos esses elementos para fazer esse cálculo. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida disso que eu falei aqui agora? Vocês estão me ouvindo? Por enquanto, tranquilo, Zé. Então tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. Tá? Vou calcular o meu elemento de linha, que é o dt. Vamos lá. Quem é a derivada de r? Eu vou derivar essa função aqui. Certo? Componente é componente. Então, derivada de 4 cosseno de t vai ser menos 4 seno de t na direção i. Derivada de 4 seno de t, 4 cosseno de t na direção j. Derivada de 3t, 3 na direção k. Então, esse é o vetor. Opa, desculpa. Quem é o módulo dele? Módulo de v de t. Como é que eu calculo o módulo? Raiz quadrada das componentes ao quadrado. Certo? Eu tenho menos 4 seno de t ao quadrado mais 4 cosseno de t ao quadrado mais 3 ao quadrado. Foi. Certo? Isso aqui vai me dar raiz. Aqui eu tenho 16 seno ao quadrado e aqui eu tenho 16 cosseno ao quadrado. Vou colocar esse 16 em evidência. Eu tenho seno ao quadrado
mais cosseno ao quadrado. Tudo bem? Mais 9. Zé, espera um pouco. Sim, pode falar. Falou ali em cima, na primeira linha, que o V de Aqui? T, ele seria. Hum. Ah, não, tá, entendi, tá. Cancela. Tá, é a derivada do espaço, né? O vetor Uhum. tangente é a derivada da curva. Você já fez direto, tá? É que eu me perdi nessa parte. Aqui, isso aqui, É, você já fez a derivada direto. isso. Ó, isso aqui é a derivada disso aqui. É que como eu vi ele tinha 4 cosseno e 4 seno, e daí continuou Aham. 4 seno e 4 cosseno, eu falei, ué, mas não É, ia virar 4 cosseno em algum lugar? só Tanana. que Mas já aí fiz fiquei, direto, já. Pode isso, continuar. verteu. É importante que vocês me interrompam a qualquer dúvida, porque como agora a gente não está se vendo, eu não estou olhando a cara quando eu estou olhando para vocês, eu vejo quando vocês não estão entendendo. E agora, como eu não estou vendo, então é importante que vocês parem a qualquer momento, tá? Por favor. Então, ó, isso aqui dá 1, 16 mais 9 dá 25, raiz de 25 dá 5. Então, nesse caso, o módulo do V de t é constante e é 5. Tudo bem? Alô, alô? Esse módulo é sem unidade, né? Ou Sim. ele tem unidade? Não, não, aqui não. Tá. A segunda coisa que nós vamos fazer, calcular a composta. Alguém tem assim, dificuldade de entender o que está acontecendo aqui? O que a gente vai fazer aqui eu vou pegar essa função e trocar o x por isso aqui, trocar o y por isso aqui, e se tivesse z, eu ia trocar por isso aqui. Certo? Então, efetivamente, o meu f de r de t vai ser, já vou fazer direto também, raiz, no lugar do x, eu vou colocar 4 cosseno t. Ao quadrado, mais, no lugar do y, 4 seno de t ao quadrado. E aí acaba. Tudo bem? Só reforçando. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. E aí, de novo, 4 cosseno ao quadrado mais 4 seno ao quadrado vai dar 16 cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, sobra 16, raiz de 16 é 4. Tudo bem? Pode fazer direto aqui? Pode. Então vamos lá. Agora, eu vou pegar essa equação aqui. Ô Zé, uma pergunta. Sim, Aí deu 4 porque é 4 cosseno, 4 seno, né? Daí fica 1. Mas se não fosse isso, por ter a variável t, normalmente
dá um valor dependente de t ou Sim, sempre é para sim. dar uma constante? Ah, tá. Não, não. A constante é Vixe Ops, Maria. desculpa. A constante é só. Quer dizer, dá constante quando a gente dá sorte. É só quando isso aqui vai dar isso aqui, né? Mas normalmente é para dar um valor variando, dependendo de t. Sim. Tá. Aí, por causa disso aqui que vai dar. Aí, isso aqui dá 4. Mas no exemplo que eu fiz no vídeo, isso aqui não dá constante, certo? Bom, vamos lá. Aqui, peraí que deixa eu apagar isso aqui. Como não dá constante? No vídeo não deu raiz de 12? No vetor, né? A função não é constante. Ah, tá. São duas coisas que a gente tem que calcular, certo? Uhum, A função e o módulo de V. O módulo de V também não necessariamente vai dar constante. entendi. Vou pôr isso aqui para cá. Só para a gente alinhar aqui. Então, veja, agora eu vou resolver isso aqui, certo? Ah, outra coisa. Quem é meu A e meu B? A gente olha lá na função, ó, esse valor aqui é o A e esse valor aqui é o B. Tudo bem? Porque ele já está. Esse é o exercício do. Se eu comecei com o mais simples possível, justamente para a gente tentar se concentrar na teoria e entender o que está acontecendo, com o mais básico. Então, nesse exercício, a curva já vem pronta e o intervalo já vem pronto. Nem sempre isso vai acontecer, tá? No próximo exercício, nenhum dos dois vão vir prontos, tá bom? Então, vamos lá. Esse, então, o meu valor de A é menos 2π e o valor de B é 2π. Então, vamos lá para... só reforçando, o vetor deu 5 e a função deu 4. Então, como é que vai ficar essa integral, então? Agora eu vou substituir aqueles valores aqui. Integral de menos 2π até 2π. Essa parte aqui deu 4, certo? Essa parte aqui deu 5 dt. Então, efetivamente, nesse caso, que é extremamente simples, eu fiz isso de propósito, 4 vezes 5 dá 20, integral de menos 2π até 2π de dt. Embora essa integral seja extremamente fácil de resolver, é importante que vocês tenham em mente que essa integral aqui, ela sempre vai ser uma integral em t, certo? Ou seja, é uma integral de uma única variável. Ela pode ser mais ou menos complicada, mas ela só depende de uma variável. Sempre, tá? Enquanto a gente estiver falando de integral de linha, é isso aqui que a gente vai ter. Então, isso aqui vai me dar 20 vezes t de menos 2π até 2π, ou seja, 2π menos 2π. Isso aqui dá 4π. Isso tudo vai dar 80π. Como esse exercício não tem nenhuma contextualização, então a única coisa que eu estou calculando aqui é uma soma. Então eu não preciso ter unidade.
Tudo bem até aí? Aham. Tudo. Ô, professor, então, mesmo se for, sei lá, só pra x, y, vai continuar sendo em uma só variável a integral da linha. Sempre. Mesmo se essa curva for plana e essa função for só de xy, ou só de xz, ou só de yz, eu vou trocar isso tudo por r. Porque não podemos esquecer, lembra do gráfico que eu coloquei no vídeo? A gente tem a parametrização da curva. Essa curva pode ir tanto para o plano quanto para o espaço. Então, se eu estou falando do espaço, e eu tenho a curva aqui, né? Tá a curva minha aqui. O que a gente está fazendo é pegando uma função que vai do R3 na reta, certo? Essa função é uma função que vai de um domínio do R3 na reta. Essa função, ela pega pontos de x, y, z e leva num valor que é o f de x, y, z. Tudo isso que eu estou falando para R3 vale para R2. Basta eu não ter o z. Ou não ter as três coordenadas. Essa função aqui, ela pega um t da reta e leva num vetor aqui, ó. Esse vetor é um r daquele pontinho t lá. O que a gente está querendo fazer, ou o que a gente faz aqui, quando eu faço essa composição, isso significa que essa função aqui vai pegar todos os pontos da curva, e só os pontos da curva, e calcular a imagem deles aqui. Aí eu vou ter um monte de pontos aqui. Um ponto para cada ponto da curva vai ter um valor aqui. Então, esse passo 2 aqui, no fundo, é essa composição aqui, ó. É o f de r de t. Consequentemente, essa função, o domínio dela está aqui. Então, ela só depende de t. Então, essa integral vai ser sempre. Por isso que é uma integral simples de a até b. Entendi. Obrigada. Perfeito? Mais alguém tem alguma dúvida? Sigamos. No questionário, você pediu pra Ah, gente. Tinha uma questão lá que você dava os valores, né, as equações, e pedia pra gente desenhar o gráfico. Na lista, a gente tem que desenhar o gráfico do negócio? não precisa desenhar, não, precisa identificar o gráfico, né? É, isso. Então, desenhar, nem sempre você precisa desenhar. Assim, no sentido de obrigatoriedade. Mas é muito importante que vocês compreendam de que curva se trata, entendeu? E aí, obviamente, que o gráfico ajuda. Certo? Tudo bem? Tá bom. Vamos lá, esse aqui já é um pouquinho mais complexo, ainda, mas ainda assim, nem tanto. Nesse exercício, o que. Estão me ouvindo agora? Sim. Nesse exercício, o que se passa? Eu tenho aqui a minha função, e nesse caso, agora ela tem as três variáveis, só que a curva, ele só diz que é um segmento de reta.
ele não dá a equação da curva. E ainda, além disso, ele só diz que essa curva une esses dois pontos do espaço. Ou seja, quando eu vou escrever isso aqui na integral de A até B, esse exercício não está dizendo quem é o A nem quem é o B. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse exercício é o primeiro passo aqui. Vai ser encontrar a função que parametriza a curva. Certo? E aí o que acontece? Ó? Eu tenho o P1 em algum lugar do espaço e o P2 em outro lugar do espaço. O exercício está dizendo que isso aqui é uma reta. Que liga esses dois pontos. Essa reta aqui. Certo? Que passa por esse ponto e por esse ponto. O que nós queremos é integrar dentro desse segmento aqui. Essa é a minha curva. Esse é o começo da curva, esse é o final da curva. Agora, como é que eu escrevo essa equação? Aí a gente tem que lembrar um pouco de geometria. Certo? A gente pode começar com a equação vetorial da reta. E depois, a partir dessa, encontrar a equação paramétrica. Lembrando, a equação vetorial da reta, eu preciso, qualquer ponto da reta, eu vou escrever como sendo um ponto inicial mais um múltiplo de um vetor diretor. Certo? A reta, eu preciso de um ponto inicial e eu preciso de um vetor diretor. No nosso caso, o vetor diretor pode ser obtido justamente olhando para esses dois pontos. Isso que eu estou falando aqui, toda vez que você precisar fazer um segmento de reta, são esses passos que você tem que fazer. Então, esse verde aqui pode ser o meu vetor diretor. Ou seja, quem é o meu vetor diretor? É o ponto final menos o ponto inicial. Que no nosso caso é P2 menos P1. Ou seja, P2, 1, 0, 1, menos o P1, que é 0, 1 e 1. Isso significa que o vetor que eu estou procurando é 1 menos 0 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 1 dá 0. Certo? Então, esse cara aqui vai ser dado por esse vetor, para a reta que nós estamos querendo. Tudo bem até aí? Sim. Esse cara aqui vai ser esse cara aqui. E tem que ser esse aqui, porque eu tô indo daqui para lá. Certo? Esse é o ponto
que une esses dois pontos, aqui para lá. Então, sabendo disso tudo, a equação vetorial da reta vai ser o P inicial é 0, 1, 1, mais T vezes o vetor, que é 1, menos 1 e 0. Certo? Só reforçando, esse cara aqui é o P1, e esse cara aqui é o vetor. Com isso, esse P aqui, na verdade, ele é um ponto do tipo x, y e z. Então, dessa equação, eu tiro a minha equação paramétrica. Que é a equação paramétrica? O x desse ponto é 0 desse ponto, mais 1 vezes t. Tá aqui. O y, esse y aqui, é o y desse cara, que é 1, mais o y desse, que é menos 1, vezes o parâmetro t. E o z é o z daqui, que é 1, mais a componente z daqui, que é 0, vezes t. Então, essa equação ficou x igual a t, y igual a 1 menos t, e z igual a 1. Tudo bem até aqui? Não travou? Tudo tranquilo, Zé. Pode prosseguir. Quem está perdidaço? Tudo. Então, quem é a minha função? Então, essas componentes aqui em I e JK. Eu tenho T na direção I, mais 1 menos T na direção J, mais 1 na direção K. Tudo bem? Até aí? Sim. Deixa eu pegar isso aqui. Fazer um negócio aqui. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Opa, vem cá. Você sobe aqui. E aí é o seguinte. O que a gente vai fazer? Veja só. O exercício pede para eu calcular essa integral nesse segmento de reta, desse ponto até esse ponto. O que a gente fez aqui foi encontrar o segmento de reta, que é essa equação aqui. Tudo bem? Então, de tudo que eu tenho que ter em mãos para calcular essa integral, eu já achei o R de t. Eu já sei quem é o F, eu até já consigo fazer a composta delas. O que falta fazer agora? Qual informação ainda tem? Tem que achar A e B, né? Resolver. Tem Desculpa, cortar. coisas para fazer, certo? Uma é achar o A e o B. Outra, o que é, Marcia?
Eu acho que era resolver a integral, mas agora eu já não sei mais. Encontrar o DS, né? Isso, eu preciso encontrar o ds. Porque eu preciso dessa expressão aqui, né? Então, assim, ó, eu já sei calcular isso. Falta calcular isso e descobrir quem é o A e quem é o B. Porque nesse primeiro exercício, o A e o B foram dados. No que a gente está fazendo agora, não. Então, veja, quem são os pontos por onde eu vou passar? P1, já esqueci. 0, 1, 1 e 1, 0. Então, o P1, 0, 1, 1. E o P2, 1, 0, 1. Nossa, gente, minha memória tá péssima. É isso. 1, 0, 1. Certo? Essa é a curva e ela vai passar por esses dois pontos. A questão é a seguinte: quem é A e quem é B para essa curva? O A vai ser um valor de t, vou chamar de t0. O A vai ser um determinado valor de t, onde o R desse valor tem que dar quanto? Tem que dar 0, 1 e 1. Certo? Ó, o que eu tenho é isso aqui, ó. Uma reta que sai desse ponto e vai para esse ponto. Esse cara aqui é o R de A. Então, que eu estou chamando de T0 só por uma questão de usar o T lá. Certo? Então, esse cara tem que ser 0, 1 e 1. Mas quem é o R de T0? O R de T0 é T0i mais 1 menos T0j mais 1K. Isso aqui tem que ser igual a esse valor aqui. 0i mais 1j mais 1K. O que eu percebo? Para os vetores serem iguais, as componentes precisam ser iguais. Essa precisa ser igual a essa. Essa aqui precisa ser igual a essa. E essa aqui precisa ser igual a essa. Certo? Então, o que eu vejo aqui da, do primeiro, da primeira igualdade, o T0 tem que ser igual a 1. Ou seja, daqui eu já tiro. Certo? 0 não seria T0 igual a 0? Ou, perdão. Sim. Aqui. Ah, peraí. Eu vou fazer isso aqui, mas na verdade, agora que eu me dei conta, não é. A gente não precisa fazer essa conta aqui, não. Nesse caso da reta, não. Vou explicar por quê. É que fazendo essa conta aqui para a reta, depois vocês vão poder fazer isso para qualquer outra curva. Mas na reta especificamente, você não vai precisar fazer isso. Então, T0 dá zero. Isso vai acontecer com todos os outros. Né? Esse cara aqui, quando eu igualar com esse, eu vou ter 1 menos T0 igual a 1, ou seja, eu também chego em T0 igual a zero. Óbvio, eu tenho que chegar no mesmo valor. O terceiro 1 igual a 1, eu não vai me trazer nenhuma informação. Esse cara aqui é o R de B. Certo? O B
eu vou chamar de T1, o que significa que o R de T1 vai ter que ser 1, 0, 1. Então, fazendo a mesma conta, eu tenho aqui T1I mais 1 menos T1J mais 1K é igual, agora eu vou escrever esse vetor aqui com os componentes IJK. Então, 1I mais 0J mais 1K. E aí, de novo, esse cara tem que ser igual a esse cara. O que mais? Esse cara tem que ser igual a esse cara. E esse cara tem que ser igual a esse. De novo, pelas mesmas razões do anterior, o T1, quando eu olho o primeiro componente, o T1 tem que ser igual a 1. Quando eu olho o segundo componente, 1 menos T1 tem que ser igual a 0, o que faz com que eu conclua que o T1 é igual a 1 de novo, e a terceira eu não preciso observar porque é constante. Porém, quando a gente faz a parametrização de um segmento de reta, o que acontece? Se eu estou usando como vetor diretor da reta, o vetor que vai exatamente do ponto 1, de onde eu quero sair, até o ponto 2, que é onde eu quero chegar, quando eu olho para essa equação aqui, ó, quando eu olho para essa equação, o que acontece? Quando t é igual a zero, isso aqui zera, o ponto onde eu estou é o ponto inicial. Tudo bem? E para eu chegar aqui, basta eu pegar o ponto inicial e somar o vetor. Então, se eu fizer o P1 mais o vetor, eu vou chegar no P2. Então, para esse ponto aqui ser o ponto final, esse T tem que valer 1. Então, toda vez que eu faço uma parametrização de um segmento de reta, onde o vetor diretor vai do ponto inicial até o ponto final, essa integral vai variar, o t vai variar de 0 a 1 nessas condições. Então, de uma certa forma, eu nem precisava ter feito essas contas aqui, por conta de ser uma parametrização de um segmento. Tudo bem? Alô? Tudo, professor. Só tem 3 na aula hoje? Vou fazer igual o cálculo 1. Vou começar a fazer pergunta, mas eu vou chamar por nome para responder. Já que vocês... Só para ver se vocês participam mais da aula. Muito bem. Então, ó, eu preciso integrar isso aqui. Oxe, não foi boa, hein? Você está enxergando essa cor aí? Sim. Chega assim. Tá. Então, ó, eu preciso integrar isso aqui. Vou reforçar a fórmula. Isso aqui vai ser a integral de A até B da composta vezes módulo de V de T dt. Pergunta. Vou dar... Eu já consigo calcular isso?
achou DS ainda? Não, essa parte aqui, ó, essa composta, eu já consigo calcular isso? Ah, isso sim. Sim, isso aqui eu já consigo calcular. A e B, eu já sei quem são? Sim. Sim, isso eu já sei, isso eu já sei. Mas isso aqui não, certo? Uhum. Ainda falta calcular o V de t. Muito bem. Então vamos lá. Quem é V de t? V de t é a derivada em t da minha parametrização. Quem é a parametrização? Essa aqui. Esse cara aqui é esse cara aqui. Certo? Então eu vou calcular a derivada desse cara aqui. Vou fazer direto já. Derivada de t dá 1 na direção i, mais derivada de 1 menos t dá menos 1 na direção j, mais derivada de 1 dá 0. Tá? Calculando o v, então eu consigo calcular o módulo dele. Módulo de v de t. De novo, raiz das componentes ao quadrado. 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Quanto a isso? Raiz de 2. Embora esse vetor também tenha dado um módulo dele constante, de novo reforço que eu comecei com os dois exemplos bastante simples para a gente poder entender o que a gente está fazendo. Certo? Já não basta ter que entender isso. Eu não ia colocar aqui umas coisas muito complicadas por enquanto. Tá? Opa, volta. Muito bem. Continuando. O que acontece agora? Eu preciso calcular essa integral. Agora eu já tenho todo mundo. Quer dizer, falta eu calcular a composta, certo? Vamos calcular a composta. Ó, quem é a função? Então, f, vamos calcular isso aqui. Eu sei que f de x, y, z é igual a, vou voltar lá, x menos y mais z menos 2. Certo? Então, voltando aqui, f de x, y, z é x mais y, não, x menos y mais z sobre 2, né? X menos y mais z menos 2. Quem é R de t? Só para reforçar. R de t é isso aqui, ó. TI mais 1 menos TJ mais 1K. Então, R de t. TI mais 1 menos TJ mais 1K. Então, isso significa que esse cara aqui vai no lugar de x, esse cara aqui vai no lugar de y, e esse cara aqui vai no lugar de z nessa função. Então, o f de r de t é igual a t, no lugar de x vai t, menos, no lugar de y, 1 menos t, mais z, no lugar de z vai 1, menos 2.
t, aí isso aqui eu tenho menos 1 mais t, então t mais t, 2t, menos 1 mais 1 cancela, sobra menos 2. Essa é a função. Agora eu tenho tudo que eu preciso, certo? Então, a integral na curva de f de x, y, z, ds vai ser igual. Já vou colocar direto aqui, ó. Quem é o AB? 0, 1. Quem é o f do r de t? É esse cara aqui, ó. Então, integral de 2t menos 2. Quem é o módulo de v? Raiz de 2 dt. E agora é só resolver essa integral. Aqui eu tenho, cuidado, porque o raiz de 2 é uma constante só, né? E eu vou integrar isso aqui. Integral de 2t é t quadrado, menos a integral de 2 é 2t, de 0 a 1. Certo? Então isso aqui vai dar raiz de 2, que multiplica 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, que é a parte de cima, menos a parte de baixo, 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0. Isso aqui vai dar raiz de 2, 1, menos 2, menos 1, menos 0. Então, isso aqui deu menos raiz de 2. É isso? Tudo bem? Tudo sim. Rapaz, eu tô ficando. Esse exemplo é o que eu fiz no vídeo. Então. Que retardado. Eu acho que é. Ai, gente. Nossa. Que bosta. Ah, não. Porque vocês não estão assistindo os vídeos direito, hein? Eu tô ficando velho, mas vocês não, vocês são novos. Eu juro que eu percebi agora. Eu só percebi agora no menos raiz de 2. Mas esse número eu já vi, não foi eu. Eu tinha percebido ali na integral quando eu vi o 2t menos 2 virando t quadrado menos 2. Daí eu pensei, mas vai que vai dar um negócio diferente. Quem Ai, não faria isso, né? senhor. Mas Fez. aconteceu. Fez. Puta bosta. Enfim, vai pro YouTube essa. Vamos lá. Mas, enfim, o que eu queria que vocês entendessem era esse passo a passo, talvez fazendo agora, de novo. Enfim, foi. Vamos para o terceiro exercício, para a gente acabar isso. Ó, tudo bem? Embora tenha sido um baita gafe, mas entenderam? Alguém tem dúvida? Não? Ixi, travou? Professor, Oi? eu fiquei um pouco. Para você transformar, só para ter certeza, para você transformar o DS em DT, Ah, na teoria você não teve que fazer, tipo, uma grande transformação. Eu não sei explicar. o DS é isso aqui, ó. É essa conta aqui, Ah, entendi. Era isso. certo? Tá? Ela tá implicitamente mostrada, não, na fórmula. Desculpa, aqui, peraí. Digo errado, aqui. Ó, certo? O que acontece? Certo, era essa. Esse cara aqui vira isso, e esse cara aqui vira isso. Ou seja, o DS é tudo isso aqui. Esse módulo de V de T, como é que é o nome dele? Como é que chama isso aqui?
Ele faz o papel de quem? É um nome bonito esse cara aqui. Começa com J. Jacobiano. Exato, esse é o jacobiano. Ele faz o papel do Você jacobiano. acha isso bonito de verdade? Pô, não é legal esse Tipo, jacobiano? você Dá chamaria pra seu botar no filho de nome do filho. jacobiano? Pô, É, quase chamei. coitado, mano. A gente queria ter, a gente queria ter um casal de gêmeos para chamar de Vetor e Abscissa. Mas aí não deu. Mas só na zoeira, né? Pelo amor de Deus. Ah, não ia achar isso é legal chamar. Vetor, vem cá, chama a Abscissa. Com certeza. Ia ser lindo. Integral e derivada. Integral, chama a derivada aí. Já Vamos lá. acordei agora. Ó, mudança de coordenadas. Muda o disco agora. Certo? Vamos para outro assunto, que é anterior ao, ao assunto de hoje. Só lembrando, eu tenho uma integral, pode ser dupla ou tripla. Vou fazer com a dupla só porque a gente está com uma integral dupla aqui. Aí eu tenho uma região aqui, f de x, y, dA. Eu vou deixar, do jeito que está aqui, vou explicar. Eu vou deixar dx, dy só porque quando a gente escreve assim, a gente deixa claro quem são as variáveis que eu estou trabalhando, tá? Mas lembrando que pode ser nas duas ordens aqui. Para eu mudar, fazer isso aqui, para fazer uma mudança de coordenadas aqui, eu preciso ter aqui uma transformação, certo? Onde o x esteja escrito em função de u e v e o y também seja escrito em função de u e v. Ou seja, eu vou trocar xy por u e v, respeitando essa relação entre eles. Quando eu faço isso, eu tenho uma nova integral, e aí eu tenho uma nova região de integração, isso aqui muda, certo? A minha função, ela passa agora a depender de u e v, porque no lugar de x vai entrar essa função que eu achei aqui, no lugar de y vai entrar essa função que eu achei aqui, e aí eu vou ter o quê? No lugar de dx dy, eu vou ter o módulo do jacobiano du dv. Ai, como? Certo? E esse jacobiano vai ser o determinante das derivadas parciais dessas duas funções aqui, ou seja, dx du dx dv dy du dy dv. Então, isso é o que eu preciso fazer. Quando a gente olha para. No exemplo que eu fiz, acho que no vídeo, na aula, não me lembro, a gente tinha uma integral que era. Só um minutinho, pode sair, pode abrir. Que era. Ah, me lembro aqui. Tinha uma raiz aqui, acho que x mais y, vezes y menos 2x. Acho que era isso. Dx dy sobre y. A gente fez esse exemplo. E quando a gente fez esse exemplo, esse cara virou U e esse cara virou V. Por quê?
Se eu não fizesse isso, eu não conseguia resolver essa integral. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a mudança que a gente procura veio do integrando. Certo? Eu olhei para o integrando e do integrando eu tirei a mudança que eu precisava. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Tá? Não é meio desesperador ficar falando no vácuo. Nesse caso aqui, ó, quando eu olho para o integrando, eu não tenho dificuldade nenhuma de integrar isso aqui. A integral disso aqui em x é x quadrado, é y vezes x quadrado sobre 2. Eu vou resolver em x, depois a integral de y, eu vou resolver em y. Não tem o menor problema de integrar isso. Mas por que então fazer uma mudança de coordenadas numa integral que eu consigo resolver? Nesse caso, a razão é meramente para fazer um cálculo menor, não necessariamente um cálculo mais simples, ou sair de um cálculo que eu não consigo fazer para um que eu consiga. Eu consigo fazer isso. Só que nesse caso, quando eu vou fazer achar os limites de integração nisso aqui, o que acontece? Se eu integrar em x primeiro, a variação de x, ó, ela entra na região quando passa por essa reta, ela vem dentro da região. Quando ela chega nessa outra reta, ela sai da região. Só que isso aqui acontece enquanto o y varia de menos 1 a 0. Então, aqui eu tenho que montar uma integral dupla dessa. Para o x variando dessa curva até essa curva, e o y variando de menos 1 a 0. Por que eu estou falando isso? Porque quando o y passa de 0 até 1, a variação de x muda. X passa a variar dessa outra reta, varia e sai por essa outra reta. Então eu tenho que fazer duas integrais duplas para resolver isso aqui. Ah, mas então vamos integrar em y primeiro. Dá na mesma. A história continua sendo a mesma. Então, nesse caso, o meu problema não está no integrando. Mas elas não vão ser iguais, as duas integrais duplas, porque a figura é simétrica. Essa curva aqui, ó, essa reta aqui, ela é igual a alguma dessas retas? Vamos olhar para as equações dessas retas, quer ver? Ó? Essa reta aqui. Qual é a equação dessa reta? Quando o x é 0, o y é menos 1. Quando o y é 0, o x é menos 1. Então, essa reta aqui, x mais y igual a menos 1. Então, essa aqui tem uma reta, tem uma equação. Vamos olhar para essa reta aqui agora. Essa aqui, quando o x é 1, quando o x é 0, o y é 1. Quando o y é 0, o x é 1. Então, x mais y igual a 1. Agora vamos olhar para essas outras aqui. Ô Zé, mas, Oi. por exemplo, meio que antes de você falar assim, vamos mudar, o que eu faria? Uma só, tipo, só dos dois positivos dessa reta verde aí, e multiplicaria por 4. Então, Por que tá acontece porque essa função aqui ela não é simétrica nesses espaços. Eu estou pegando isso aqui como região de um negócio que não é simétrico aqui. Por que que não é simétrico? Pra mim parece simétrico.
Eu também não tô conseguindo entender porque aqui não. Gente, aqui nesse pedaço aqui, o x e o y são positivos. Aqui, o y é positivo, o x é negativo. Aqui os dois são negativos. Aqui os dois, o x é positivo e o y é negativo. Como é que isso é simétrico? Não, Gente, simétrico tipo a área é a mesma. Não, mas acontece que você não está calculando área. Você está calculando a integral de uma função aplicada nessa região. Você está calculando somas. Sei lá, então. É. Lascou tudo agora, hein? Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, seguinte. Eu vou perder um tempinho nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Porque, tipo assim, olhando exercícios anteriores que eu já fiz, por exemplo, teve um que você falou pra gente calcular uma esfera, o volume de uma esfera. E daí o Ótimo. que eu fiz? Eu Volume. fiz o negócio da esfera, uma parte Isso. só, de um quadrante só, Isso. multiplicado por 8. Isso. Você está calculando um volume. Ah, O exercício dado aqui não é a área dessa região. É a integral dessa função restrita a essa região. Não é a área. entendi. Não, agora eu entendi. Entendi. Agora, Por causa essa da. É a função, região, não é o negócio que tá querendo. a região Querendo é é. simétrica, mas a função Entendi, não. entendi. Vejam só. A região que nós estamos calculando, vou desenhar tudo numa cor só, para ficar mais fácil. A região é essa aqui. Ó. Vem lá atrás, vem aqui atrás, vem aqui atrás e vem aqui na frente. Opa. Essa é a região. Meio tá torta, mas é essa aqui. Acontece que nesse espaço aqui, onde o x e o y são positivos, a função é positiva. Os valores da função, eu estou calculando uma função, uma f de x e y. Nesse pedaço aqui, o f de x e y é positivo, porque o x e o y são positivos. Esse cara aqui é o produto das coordenadas. Nesse espaço aqui, o y é positivo, o x é negativo. Então, essa função é negativa. Aqui, os dois são positivos. Então, aqui volta a ser positivo, aqui volta a ser negativo. Isso aqui não tem, talvez, a simetria, mas, enfim, não dá para você pegar isso aqui e multiplicar por 4. Tá? Então, ó, até dá para usar uma simetria aqui, mas a ideia do exercício era justamente a gente entender. Dá para usar uma simetria por causa disso aqui, mas eu poderia pôr, sei lá, um quadrado aqui, aí já atrapalha a simetria, já não pode usar mais, entendeu? Se essa função não for simétrica, eu poderia usar só a metade. Aí acho que daria. Acho que daria. Tá, metade disso aqui. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é como que a gente faz uma mudança de coordenadas em virtude da região. A gente já viu em virtude do integrando e agora em virtude da região. Tudo bem? Pode continuar? Pode, obrigada. Essa aqui, eu vou ter o x menos y. Nesse caso, quando o y é zero, o x é 1. Quando o x é zero, o y é menos 1. Isso aqui dá x menos y igual a 1. E o último, pode abrir, filho. Que a porta aqui faz barulho para abrir, então ele está com receio. Nesse caso aqui, eu tenho x menos y igual a menos 1. Pode deixar aberto. Tudo bem? Tem essas 4 curvas aqui. Então, o que acontece? Nesse intervalo aqui, a variação de x é de um jeito.
Nesse outro intervalo, a variação de x é de outro. Então, eu preciso fazer duas integrais duplas, pressupondo que essa função aqui não seja simétrica de forma alguma, tá bom? Então, a minha mudança de coordenadas que eu preciso fazer vem daqui. Da minha região. Essa é a minha região. Que mudança vai ser essa? Quem saberia me dizer? Quem gostaria de dar um chute? Ninguém? Deixa eu ver aqui. Escolher um. Já que vocês não querem falar, eu vou escolher um. Fernando, tá por aí? Oi, professor. Tô sim. Ai, por que vocês me escolheram, professor? Diga aí, Fernando, que, ó, eu preciso chamar o X, eu preciso achar um U e um V para fazer a minha mudança. Certo? Na outra integral, vou deixar aqui, vai, peraí. Essa daqui, vou deixar aqui para nos inspirar. Nessa daqui, eu usei o integrando e chamei o x mais y de u e o y menos 2x de v. Eu preciso fazer alguma coisa semelhante agora. Eu preciso chamar alguém de u e alguém de v. Só que ao invés de eu olhar para o meu integrando, que é muito simples, eu estou olhando agora para a minha região. Uhum. Quem você acha que eu poderia chamar de u? O de U, X mais Y. Por exemplo, poderia pegar esse cara aqui e chamar de u. E o v? X menos Y. Ficou fácil, né? E esse aqui é o de v. Muito bom, Fernando. Parabéns. Então vejam, pessoal. Essa é a minha mudança de coordenadas que eu faço. Tá? Feita essa escolha, eu já tenho, inclusive, de cara, as variações de U e V e a nova região. Porque se o U é x mais y, então, quando eu trocar isso aqui por U, eu vou ter aqui U igual a menos 1 e aqui U igual a 1. Então, eu sei que a variação de U fica sendo de U igual a menos 1 até U igual a 1. E a variação de V vai dar a mesma coisa, porque o V vai ser de menos 1 até 1. Então, eu tenho V igual a menos 1 até V igual a 1. Então, observe que essa região de integração é muito mais simples que essa. E é por isso que a gente faz a mudança de coordenadas nesse caso desse exemplo. Certo? Então, a gente achou isso que eu escrevi aqui, isso que está aqui, é a minha nova região. Para fazer isso aqui, eu preciso saber quem é o x e quem é o y, ou seja, eu preciso resolver esse sistema para x e y em função de u e v, para trocar aqui. O jacobiano, tendo quem é x e quem é y em função de u e v, eu calculo o jacobiano. E aí eu resolvo a nova integral. Entenderam o que tem que ser feito? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ó, quer ver? Vou fazer rapidão. U é igual x mais y
E igual x menos y, certo? Se eu somar isso aqui, eu tenho u mais v, 2x, e o y se cancela. Portanto, o x vai dar u mais v sobre 2. Se eu fizer a subtração disso, eu tenho u menos v de um lado, x menos x dá zero, y menos y dá 2y. Ou seja, o y é u menos v sobre 2. Então, com essas duas equações, x e y, é que eu calculo a minha nova f. A f de xy era x vezes y, vai passar a ser, isso aqui vai ficar u mais v, peraí, a f, a nova f vai ser u mais v sobre 2, u menos v sobre 2. Isso aqui vai dar o 2 mais v2 sobre 4, né? O produto da diferença dá o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Menos. Essa é a nova função. Jacobiano. O jacobiano tem que ser em UV. Então, de novo, eu vou usar isso aqui para calcular as derivadas. Derivada de x em relação a u, dá meio. Derivada de x em relação a v, também dá meio. Derivada de y em relação a u, também dá meio. Y em relação a v, menos meio. Quanto a esse determinante? Menos 1/4, menos 1/4. Ou seja, menos meio. Na integral, eu vou usar o módulo do jacobiano. E eu não posso esquecer que isso aqui é módulo, isso aqui é determinante. Então, isso aqui é módulo de menos meio e dá meio. Certo? E aí, quando eu volto nessa fórmula, eu tenho a integral de u2 menos v2 sobre 4 vezes meio e a integral num quadrado de menos 1 a 1. Tudo bem? Fiz correndinho, mas resolvi. Tudo. Mais alguma dúvida? Vocês têm de alguma coisa, de algum assunto? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Uma coisa nada a ver. Nada a ver. Ah, Esse G, tá. ele é. Desculpa. É. Ah, Tipo, o J é jacobiano, o G é o quê? é só um nome diferente para a região, só para não chamar de R de novo. Ah, tá. Então tá bom. Tá? Isso aqui isso aqui é região em UV. No cálculo tem várias coisas que têm significado e outras que não. Daí eu fico, Sim, tipo, sempre essa, confusa. sim, é essa região aqui. No caso é a nova região, né? A nova região. Então, essa aqui tem significado, sim. É uma região. Não, mas significado, tipo, você colocou o J lá, J é de jacobiano, o R, Sim. R é de região. Mas, por exemplo, U não tem significado, é só U. É, a variável, né? Beleza? Mas é isso aqui. Isso é só o nome para a região.
É só para não deixar IR para você achar que é a mesma, entendeu? Porque não é a mesma. Mais alguma dúvida? É porque, bom, se ninguém tiver dúvida, eu vou falar, né? Pode falar. Tem coisas que a gente tem que escrever o nome certo. Tipo, o J você não pode colocar lá H. Mas Sim, no G, por sim. exemplo, eu poderia colocar Poderia. R2, por exemplo. Pode. Sim, Tá? Só pra entender isso. isso. Tem coisas que o nome é fixo, tem outras que o nome pode mudar. Nenhuma dúvida mais? Dúvida não relacionada à aula. Tá? O nosso vídeo tá para ser entregue no dia 25, mas tá saindo aí Pode. que estão fazendo feriados, né? Como é um vídeo, não é uma prova, a gente continua entregando no dia 25 ou vai mudar? Então, é, vocês estão tendo 2 semanas para fazer o vídeo. Se houver algum feriado na semana que vem ou nessa semana, não sei, porque ontem alguém tinha comentado sobre isso também. E a gente tiver que prorrogar ainda mais, isso vai começar a gerar muito transtorno no andamento da disciplina. Uma vez que a gente nem está saindo de casa, vocês veem algum problema de a gente manter a segunda-feira como data final para entrega do vídeo? Alguém vê algum problema nisso? Se tiver, não tem problema em ver problema. A gente só precisa se manifestar para a gente tomar decisões. Então, é que a gente tem uma outra prova nesse dia, né? E daí a professora, mas é uma prova. E a professora falou que se Então, tiver o feriado, a gente não vai ter a prova. Mas eu acho que como é um vídeo, isso. é pra entregar, provavelmente a gente vai entregar antes. Acho que não Então, tem problema. Não. vocês não vão fazer Mas só prova de pra. cálculo. Então, mas é porque vocês não vão fazer prova de cálculo dia 25. O dia 25 é a data limite para você fazer isso de um prazo que foi de 2 semanas. Se Sim, eu como eu falei, como a gente vai entregar antes, acho que não tem problema, né? então, se eu estivesse no lugar de vocês, como a semana passada a gente não fez aula, eu teria resolvido o vídeo semana passada para deixar essa semana só para a aula dessa semana. Porque depois vocês acumulam as coisas e reclamam que não tem tempo. Então, assim, você teve uma semana que eu não dei atividade nenhuma, justamente para você se concentrar no vídeo. Então, em tese, vocês poderiam estar entregando o vídeo hoje, ontem, né? Agora, a segunda-feira não é reservada para a atividade de cálculo, ela só é a data limite. Então, eu não vejo problema de manter essa data, não. Mesmo se tiver feriado na segunda. Se houver alguma mudança nesses feriados que estão falando que vai ter aí. Tá bom? Pode ser assim? Tá bom, era só pra não chegar lá e a gente ficar lá, mas é feriado, como é que fica? Entendeu? Então, como não vai ser prova no dia, então eu não vejo muito problema, não. Vamos manter do jeito que está. Alguma outra dúvida? De qualquer assunto. Bom, então, vou desligar para preparar-me para a próxima aula, tá bom? Ok, professor. Tá bom. E, gente, quando vocês tiverem dúvidas, assim, eu estou tentando fazer justamente os plantões e as aulas para as dúvidas, certo? Uhum. Em tendo dúvida, procure usar esses canais como primeira opção.
Aí, se não deu certo, tipo, na sexta-feira à tarde, surgiu uma dúvida e o plantão é só na segunda, tudo bem, mandar uns e-mails, mandar umas mensagens no Classroom, tá? Todos os canais estão abertos para isso. Mas tentem priorizar a conversa, porque aí a conversa sai mais. Eu tenho mais chance de explicar melhor, tá bom? Ô Zé, mais uma coisa. Nossa, eu encho o Sim. saco, né? Puta que. É, eu tô O papel do perdida aluno é perguntar, do professor é responder. no plantão. Eu acho que eu acompanhei, assim, o primeiro plantão. Que foi, acho que numa quarta ou numa segunda. Mas daí várias vezes aparece assim, estou no plantão. Só que eu vejo só depois que já acabou. Aí eu fico, putz, perdi. Então, Só pra. O de último que cálculo você postou, 4, você colocou que vai ser permanentemente às 7h30. isso, de Da segunda. segunda? Da segunda. Então sempre segunda às 7h30. Isso, Nesse link aqui. isso. O da Tá quarta, bom, às então. 5 horas. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Falou. Tchau. Tchau para todos.